Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a Deus mais uma semana, mais um mês, mais um ano, muitas oportunidades de edificação, muitas oportunidades de trabalho para todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Antes, uma reflexão do livro Vinha de Luz, capítulo 58, o título é Crises. Começa com um trecho comentado do Evangelho de João. O trecho é: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre a provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Marquei trechos que eu acho relevantes. O homem será conduzido à luta, porque tem várias passagens que os espíritos falam disso, né? Muitas vezes as pessoas vêm para a encarnação e começam a trabalhar já pensando na aposentadoria, já pensam em parar. Só que as pessoas não têm muitas vezes a maturidade para não estarem trabalhando, por exemplo, para ganhar o seu sustento. Quando ficam sem fazer nada, seja porque não tem o que fazer, seja porque tem preguiça, ou seja porque tem bens materiais demais, elas tendem a ficar sentindo um vazio dentro delas, elas tendem a ficar mais tristes. No nosso nível de espíritos imperfeitos, o Senhor, que conhece cada um profundamente, Ele dá a cada um conforme as suas necessidades. Ele apresenta um caminho de luta, Ele não apresenta um caminho de descanso, porque ainda não estamos prontos para o descanso. Porque enquanto espíritos imperfeitos, conforme o livro dos Espíritos, nós tendemos para o mal. Sabemos de tudo que é bom
muitas vezes, mas nos inclinamos para o mal e com muita dificuldade nós vamos dominando as nossas paixões, né, no sentido do patológico, do doentio. Então nós somos chamados à luta, não ao repouso. Não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. E o trechinho: examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho, escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Trecho interessante do Evangelho, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, não esgota o comentário aos trechos evangélicos. Muitos livros, por exemplo, fora codificação, como os livros do Emmanuel, como esse que vinha de luz, eles vêm comentando outros trechos do Evangelho que não foram comentados no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, fora da caridade não há salvação, item 10, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. Olha o estandarte. O estandarte é como se fosse a bandeira, né? O estandarte da caridade. Leia-se o estandarte do trabalho. Aqui, para conseguir algo, tem que ter trabalho. Para ter trabalho, tem que ter vontade. E aí é que vem, eventualmente, se a pessoa chegar ao nível certo, o merecimento. Então, quando ele fala, a paz está em trabalhar, em servir. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiveram ou tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Veja que os eleitos são esses que ficaram a carregar o estandarte da caridade, ou seja, os que praticaram, trabalharam caridade com eles mesmos, no sentido de se esforçarem o máximo possível para apresentar ou para aproveitar uma existência, uma encarnação, que o Marcos falou agora há pouco, aproveitarem se instruindo, aproveitarem passando pelas crises e aprendendo mais com as crises, porque dizem que uma das maiores diferenças entre a grama e a árvore, como o baobá, aquela grande árvore, como tem uma bem larga ali no centro da praça do passeio público, uma árvore africana muito larga o tronco, que diz que aquele tipo de constituição a natureza coloca para as que passaram por dificuldade de ter água, então a raiz tem que ser muito profunda, passaram por uma terra muito dura, precisavam de raízes mais fortes para atravessar, tiveram seus troncos alargados porque passaram por ventanias e ficaram grandes, porque na disputa com outras árvores, pelo sol, pela luz do sol que faz com que elas se alimentem, a árvore, né, a planta se alimenta de água e luz, elas precisaram crescer. E aí você olha, que árvore linda, raízes profundas, tronco largo, tamanho avantajado, luta, raiz que ficou grande pela luta, buscando água, tronco que ficou largo para sustentar a árvore inteira durante os vendavais e tempestades,
e tamanho para chegarem mais facilmente aos raios, para receberem os raios solares. Então a crise é na luta. Nós somos forjados no trabalho. O trabalho da caridade, novamente, espírita não é passivo. E ele tem que aproveitar uma vida para ser quase, se não for 100% trabalho. Se ele tem o trabalho material, na hora do trabalho material, entender que não trabalha para os homens, mas que trabalha para Deus. Trabalhar servindo 100%. E naquele trabalho material que ele precisa para sobreviver, também ver o que é que ele tem para aprender de espiritual, por exemplo, como a paciência com os colegas, paciência com o patrão, paciência com os clientes. Porque paciência, por exemplo, é um objetivo de muitas pessoas e não é muito fácil. Quem é que tem paciência total? Estão vendo? Então, nesse momento das dificuldades vem a paciência. Às vezes no trabalho, na dificuldade do relacionamento do trabalho, da família, ele vai encontrar ali o que? Um cadinho, que é como você vai forjar o minério. Esquenta primeiro, não é isso? Transforma aquela substância que parece areia ou pedra em metal, retira o metal, endurece o metal e vai trabalhando nele. O metal mais forte, ele não é forjado na tranquilidade. Ele primeiro passa pelo cadinho do fogo, depois ele começa a pegar a forma, aí o ferreiro vai colocando ele no calor, batendo e jogando no frio, bate de novo. Calor, frio, pancada, para ter um aço ou uma lâmina de boa qualidade. Não é que o espírita não viva vendo as coisas boas. O espírita tem que procurar isso, e ele vai ver mais as coisas boas do que muitas pessoas. Por quê? Porque ele vai ver no cadinho um espaço de aprendizado, no que todo mundo vai dizer que é ruim, um espaço de oportunidade de aprendizado, nas pancadas um momento de se fortalecer. Essa é uma perspectiva. Na hora do vazio, resistir, por exemplo, às fugas, à drogadição, ao alcoolismo, a quaisquer desvios materiais, e vai tentar resolver. Ele não vai maldizer o vazio, vai ter a caridade, por exemplo, com ele, para se trabalhar, aprender mais, produzir mais, repassar. Não há nada que nos aconteça que não possa nos ensinar, mas nós aprendemos muito mais nas crises do que quando nós estamos aparentemente tranquilos. Por quê? Porque por vezes nós não temos maturidade para ter a tranquilidade, e na tranquilidade por vezes louvamos a nós mesmos e não sabemos servir a ninguém, não somos caridosos. O índice de depressão é muito maior em quem tem melhores condições de vida do que quem tem baixa condição de vida, porque quem não tem nada fica procurando sobreviver, e o que vem agradece a Deus. Você pergunta às vezes pessoas na rua e diz assim: oh, consegui agora o café, depois conseguiu do almoço, conseguiu do jantar, e amanhã vou lutar por café, almoço e jantar. Enquanto outros botam banca no tipo de café, no tipo de almoço, no tipo de jantar, não tem graça. Adoecem porque tem geladeira cheia demais, comem muito, não se preocupam, por exemplo, em zelar o corpo, a saúde. Então veja, a dificuldade serve para nós, para nos tornar espíritos melhores, para nos manter conscientes do caminho. E nós, enquanto espíritas, vamos ter essa caridade para conosco, de aproveitarmos as crises como um momento de aprendizado, para que nós possamos melhor servir na caridade para com os outros. Porque o primeiro mandamento espírita é amai-vos, o segundo mandamento é instruí-vos.
Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, quando se fala de caridade, tem que olhar para esses dois aspectos: afastar a preguiça, afastar o medo. Coisa mais interessante, não esqueça, quando fui a Fátima, a mensagem, a faixa gigante na igreja lá em Portugal dizia que a santa, nas suas aparições, dizia para os meninos: não tenhais medo. E o espírita, ou a pessoa que tem fé, na hora do medo é o momento em que ela tem mais oportunidade de sentir e de reafirmar a presença de Deus na vida dela. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem do deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. Quem foram os eleitos? Aqueles que fizeram por merecer. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Tanto de trabalho, pela obra se vê o autor, e o trabalhador se vê pelas obras. É um ponto importante. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Estão vendo? O capítulo é: fora da caridade não há salvação. A caridade exige trabalho, exige um trabalho interno e um trabalho externo. E já está sendo dito que quando você faz a sua parte, Deus sempre está vendo, mesmo que você passe por ingratidão, você passe por falta de conhecimento, de reconhecimento, Deus está vendo. Para todo problema vem sempre grandes responsabilidades e muitos aprendizados. Foi a frase lá do Peter Parker, né? Por trás de grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Mas é com a responsabilidade que nós crescemos. E não devemos ter medo, porque as críticas vão existir. Por isso que é importante: amai-vos. É amar a você mesmo e amar ao próximo. Tanto que é amar ao próximo como a ti mesmo. Tão bem construída essa frase, porque o Criador sabia que os espíritos imperfeitos tinham ou teriam uma tendência de serem louvadores de si próprios. Nós temos a tendência de nos acharmos deuses. Então ele fez uma frase belíssima: se eu sei que todo mundo se ama demais, então ama ao próximo como a ti mesmo. Então interessante quando a gente fala isso, porque tem gente que vai dizer assim: eu estou com baixa autoestima, eu não me amo demais. Confunde isso com humildade. Mas muitas vezes, dizem alguns psicólogos, que essas pessoas se habituaram em chamar a atenção com um ar de tristeza, porque sempre vem alguém para consolar. Ou isso não existe? Tem gente que se faz de vítima, que não procura assumir a responsabilidade, que não procura formas de ajudar e de se ajudar, porque se acostumou a querer fazer a imagem do coitadinho para o outro ajudar. E isso é fraqueza de espírito, ou talvez
possa ser que seja também egoísmo, porque ele assume uma posição de modo a fazer o mundo parar em redor dele. Ao invés de assumir uma posição de proeminência, de tomar a frente da vida dele, de assumir as responsabilidades, de tentar ajeitar o seu próprio jardim, para que as borboletas venham. Quem é que é digno de pena? Quem é que quer pena? Viu o caso interessantíssimo de João Custódio Machado? Ele nasceu com uma doença genética raríssima. A mãe dele, no dia que ele nasceu, em Tupaciguara, e o Divaldo conheceu, ela esqueceu que era dormir, porque se ele não se mexesse, ele quebrava os ossos. Ela tinha que virar ele de 15 em 15 minutos da cama, toda hora. Ele nunca cresceu, ele ficou bem pequeno, em torno de 1 metro. Tudo para ele era dificultoso, uma família toda normal, e ele nasceu com deficiência. Ao invés de se sentir penalizado, fragilizado, enfraquecido, fazer o julgamento dele conforme o olhar dos outros, ele olhou para Deus, conheceu o Espiritismo. Olha, obrigado Jesus, obrigado, agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer, né? Ele começou a conhecer o Espiritismo e disse: só o Espiritismo poderia explicar a minha situação. Em uma família toda de pessoas normais, eu nasci assim defeituoso, com essas dificuldades, mas não vou me lamentar. Ele viu que as pessoas olhavam para ele com ar de pena. Ao invés dele se sentir menor, ele disse: eu vou usar isso a meu favor. E começou a observar que havia outros deficientes, porque tem gente que é sadio fisicamente, mas mentalmente deficiente, e tem gente que fisicamente é deficiente mesmo. Ele pensou: o que é uma deficiência? E assumiu um compromisso: eu vou ajudar aos outros deficientes. Porque tem gente que é deficiente e nem assume a sua deficiência e tenta procurar uma forma de ser útil, quando pode. E tem gente que realmente tem vergonha, não vai atrás, enfim, que talvez tenha a ver também com o seu egocentrismo. Todos nós temos isso. Diz que a frase é: amar ao próximo como a ti mesmo. É certeza, se você conseguir, porque nós, é fato, nós nos amamos. Ele disse isso e começou a ajudar os outros deficientes. Andava uma pessoa empurrando ele num carrinho, como fosse uma criança, Divaldo conta. Parecia um bebê no carro, pedindo auxílio para as pessoas, e começou a ficar responsável por outros deficientes que, por exemplo, não podiam sair de casa. Quando Divaldo o conheceu, ele, quando viu, mesmo que já conhecia por cartas, ele olhou assim, aí o Divaldo falou, ele disse: você sabe, né, Divaldo? Divaldo disse que ele tinha um espírito assim, de uma alegria de viver, que era fora de série. Você sabe, né, Divaldo? A pessoa olha para mim, não precisa esconder o rosto, não, eu já vi, a pessoa tem logo um ar de pena. Ele disse: mas não precisa ficar com ar de pena para mim, Divaldo. Mas por quê? Você não. Se os outros, eu quero que fiquem. Por quê? Porque quem é que vai negar algo a um aleijado que nem eu? Aí ele ia, a pessoa olhava com pena para ele e dizia: opa, me ajude, porque eu quero ajudar outra pessoa. E ele começou a, não precisava, a família dele não precisava em termos financeiros, e ele começou a usar o olhar de pena que os outros tinham para ele, como uma forma de pedir auxílio para ajudar os outros deficientes que não podiam sair de casa. Fazia a caridade.
São tantas formas. Ele ajudava a gente que era tetraplégico, ele ajudava a gente que era louco. Ele ia para o dia dele, ele amanhecia, começava a ir pedir donativos e a sustentar aquelas pessoas, a ajudar. E ainda com isso, que ele sabia, ele dizia: só as reencarnações explicam a minha situação, e eu sou conformado. Inclusive recebeu uma comunicação de mesa, por que é que ele tinha nascido daquela maneira. E quando ele ainda estava já passado algum tempo, que o Divaldo conheceu, ele ainda descobriu que estava com hanseníase. Não basta a queda, ainda tem que ter o coice, né? Aí o Divaldo disse que ficou assim afetado, e ele com muito zelo com todo mundo, mandou a carta para o Divaldo dizendo que ele mesmo esterilizava a carta, botava no estufo, que não tivesse cuidado. Mas ele tinha tanto respeito em Tupaciguara, que até que quando ele desencarnou, que já foi por um problema, o organismo dele foi se travando, né? Ele conseguiu estabilizar, né, a hanseníase e tudo. Mas veja a lição. Tem um caso que o Chico conta. Ele foi uma entrevista que tem até no YouTube, ele com a Hebe, e ele fala de uma moça que ela nasceu, parecia totalmente inválida, não é? E meio demente, toda encurvada. E ele botou um hábito, criou um hábito de ir à casa dela todo dia rezar com ela. Todo dia. Aí perguntava a mãe dela: e aí, como é que ela tá? Melhorou? Do mesmo jeito. Melhorou? Aí ficava: diga, obrigado Jesus, né? Diga, ele terminava: diga obrigado Jesus, e ela só, e nada. E ele nunca desanimou. A caridade dele, ele ia lá. Como a mesma história eu vi semana próxima passada lá no Paulo Estevam. Fui falar e a pessoa trazendo uma situação de um jovem, de um senhor que foi para o médico, esperou mais de uma hora pelo médico, né, aquela coisa, e não via, ele chegou uma hora que ele disse para a atendente, o médico ia saindo, que ele não ia poder mais esperar. Aí o médico achou assim, como quem diz, ele é que é o soberbo, né? Ele disse: não, eu não vou esperar, me desculpe, eu sei que o senhor tem a fazer, ele está atendendo as pessoas no horário certo, tudo, mas é porque eu tenho que visitar a minha esposa, porque eu trabalho, só sou eu e ela está com Alzheimer muito forte, tanto que ela não lembra de mim. Ele disse, o médico, né, disse para ele: ah, então, se ela não lembra de você, não vai fazer mal perder um dia de visita, não. Ele disse: ela não lembra de mim, mas eu lembro dela. Para mim faz falta. E eu vou. O médico ficou todo sem jeito. O mesmo caso no tipo de caridade assim, de continuidade, sem esperar a resposta. Como é que uma mulher dessa vai poder agradecer a ele? Mas ele ama e vai. Como é que essa outra moça que está lá ia poder agradecer ao Chico? Mas ele estava lá fazendo a caridade dele. E um dia ela disse: Jesus. E ele saiu muito feliz. Quando ele voltou, soube que ela tinha desencarnado. E um dia ela aparece muito linda para ele, que era exatamente, ela tinha tido encarnações muito bonitas, fisicamente falando, e ela mal utilizou isso, inclusive para ela. E uma das respostas que ela com a espiritualidade escolheram, porque não é olho por olho, dente por dente, há programações, é que ela viesse daquele jeito, né, que fisicamente não chamaria a atenção de ninguém. E ela parece muito linda, vem falar com o Chico, e o Chico, ele estava tão assim em alguns momentos da vida dele, que ele, às vezes ele não sabia se quem estava falando com ele era encarnado ou era desencarnado, porque a evidência dele era muito forte. Como o Divaldo, quando começou a trabalhar, ele não estava trabalhado, ele jovem, ele era médium vidente. Aí ele começou a lidar com isso. Ele dizia para um amigo que já sabia, porque ele provou, né, o que era, que quando fosse uma pessoa encarnada, ele desse um toquinho nele, porque
ficava o pessoal conversando e ele ainda não sabia discernir entre o que era encarnado e o que era desencarnado. Ele aprendeu a conviver com isso. Ou seja, para tudo tem jeito. Todo mundo dizendo que o Divaldo ia ficar louco, e ele sabe disso. Ele sempre fala que se ele não trabalhasse, ele tinha já desencarnado e completamente louco. Porque ele diz: eu agradeço as palmas e tudo, mas na verdade, isso aqui, se eu não tivesse aqui, não tenha dúvida, era ruim, era para mim, era horrível. E ele diz que quanto mais o tempo vai passando, mais ele sente a necessidade de trabalhar. E é verdade, como diz o Emmanuel, ser feliz é servir a Deus. Como está dizendo o Evangelho, levantar o estandarte da caridade é sentir paz, porque você para e se sente útil. Eu fico olhando o tempo, às vezes, quantas pessoas estão aí escutando a mesma música há muito tempo, e eu gosto muito de música, mas de um tempo para cá, eu praticamente não escuto música. Comecei a converter as palestras e sinto um pouco mais preenchido ouvindo isso no carro. E a música chega uma hora que ela se repete, né? Isso ela não dá um impacto na sensação que você queria, e você começa a perceber que se instruir é muito bom. Depois de se instruir é querer passar o que você recebeu, depois trabalhar, porque quando o trabalhador vai ficando pronto, o trabalho vai aparecendo. E não é só um trabalho não, você começa lendo, quando você vê, você está escutando, depois está indo ao centro, depois está falando. É o normal, não é para pessoas perfeitas, não é para quem vai te dar algo em troca, é simplesmente arregaçar as mangas. Apareceu a oportunidade da crise ou do trabalho, fazer, pronto. Quando nós vamos assumindo essas responsabilidades nas nossas vidas passam a ter sentido, nós nos sentimos preenchidos e vamos deixando distante o vazio que há, mesmo com todos os conflitos que são gerados internamente em cada um de nós, porque nós sabemos que somos espíritos imperfeitos. Como diz uma das passagens do Emmanuel: o rapaz estava triste, eu estou triste, mas eu caí, mas eu fraquejei, mas eu errei, mas eu ainda penso assim. Ele disse: e você acha que isso é novidade para Jesus? Jesus conhece todo mundo. Deus é tão Deus que Ele criou um processo chamado reencarnação, que você vai se aperfeiçoar. Não interessa o tempo que leve, porque o tempo da gente é diferente do tempo de Deus, mas Deus quer que você se prepare e trabalhe. Seja caridoso, de novo, com você e com os outros. Ser caridoso com você não é passar a mão na sua cabeça, é não ficar se culpando, porque a culpa não leva ninguém a canto nenhum, mas nem se perguntando por que alguma coisa aconteceu. Ser caridoso consigo é dizer: Pai, o que queres que eu faça? E fazer, e comece a fazer. Como foi com Madalena? Errou? Uma caridade para com você, vai, não erre mais. Tirou nota baixa, vai estudar, tirou tua nota alta. Não passou num lugar, depois vai e passa. Não é por que eu não passei, não passei, agora vou passar, pronto. O que tem que fazer? Estudar? Vai estudar, sem lamúria, sem culpa. Eu errei, pois agora procure acertar. Eu matei, pois agora procure o quê? Preservar a vida. Eu machuquei, agora procure acalentar. Não tem quem não possa ser útil em alguma coisa. Tem? Eu não fui um bom pai, uma boa mãe. O filho está vivo ainda? Tá. Te levanta aí, anda, vai ser bom pai e boa mãe agora. Se desencarnaram
vai lá, procura alguém e adota. Se não quer adotar fisicamente, adota para orientar, adota para ir lá, adota para ter cuidado, vê alguém que precisa de orientação e dá a orientação. Faça conforme as suas condições. Agora, que Deus está falando conosco constantemente, está. Quem tem dúvida disso, acredito que ninguém tem. Ao agradecermos ao Espiritismo, porque nós espíritas somos de uma religião de convergência, mas agradecemos pelo Espiritismo, não para louvar o Espiritismo acima das outras religiões, mas porque somos os que mais talvez questionaram as coisas da vida, os que mais brigaram, os que mais tiveram raiva, os que mais tiveram vazio, e acharam nas dezenas de centenas de milhares de livros, palestras espíritas um espaço para se sentirem um pouco mais preenchidos. Foi aqui que nós achamos, e a cada página que nós descobrimos, nós agradecemos, porque passamos a vida inteira sem ter um rumo. Não é porque o rumo não existisse, é porque nosso egocentrismo não deixava que nós acreditássemos em ninguém além de nós mesmos, e nós começamos a ser tocados por palavras, por mensagens, por canções, por trabalhos. Passamos a ser tocados por Ele. Quando Cristo vem, tinha os mandamentos, e Ele diz: eu não vim para revogar os mandamentos, eu vim para que você analisasse até os pensamentos. Aí você pega, por exemplo, no tipo de caridade que tem que ser feita para conosco, e fala de avareza, nós pensamos que a avareza tem a ver, por exemplo, com dinheiro, que tem a ver com dinheiro, mas não é só isso. Achei desse livro Vinha de Luz uma das frases mais marcantes, quando ele disse que os avaros são aqueles que continuam a fazer tudo exigindo o quê? Algo em troca, um retorno, uma contraprestação, uma compensação. Meu amigo, quando você lê uma frase como essa, estava se achando uma pessoa boa, não era? Estava se achando uma pessoa pronta, estava achando que não era miserável do dinheiro, até porque não tem dinheiro às vezes. Mas você vai ver que é avaro sim, porque tudo que você faz, lá no fundo você fica querendo negociar com Deus, tudo você quer algo em troca. Aí você vê, eu não sou abundante, é pesado. Mas de novo, espírita vê, se instrui para enxergar melhor, para usar melhor o livre-arbítrio, para escolher, para trabalhar. Não é se culpar, mas é importante se conhecer. Eu achei isso forte, verdadeiro. Quem é que não é avaro aqui? Quantas vezes, e eu estava semana também próxima passada em outro centro, eu vi uma senhora chateadíssima, e nós não ficamos muitas vezes, porque falando de pessoas ingratas. E o Espiritismo, por exemplo, nos ensina a sermos gratos, mas não exigimos gratidão. E se a gente só exigir uma gratidão, já é uma compensação, é avareza. Outro dia eu vi um pai dizendo que criou um filho, ele dizia até brincando com os filhos, mas na verdade ele falava isso. Ele dizia: olha, eu estou gastando muito com vocês, para quando vocês crescerem, cuidarem de mim. Só que tem um ditado aí no Ceará que o pessoal diz que o filho só puxa o pai quando o pai é cego, e se o filho for bom, né? Não tem isso, né? Mas a questão não era essa. Outros já começaram a ver a frase dele, disseram: eu lá vou preocupar com isso, né? Mas tem lá no fundo uma questão, nem que seja, não seja para ele lhe cuidar, lhe custear, mas tem, quer que o filho seja
grato. E aí vai medindo as ações, vai tendo raiva por isso quando ele é ingrato. De novo, o Espiritismo não ensina a gente a querer gratidão, ensina a gente a ser grato. Mas diz exatamente o contrário, o caminho de volta não é esse. Não peça gratidão de ninguém. Melhor, não espere. Faça. Espiritismo, para quem tinha uma vontade de ter uma orientação, porque tem gente que diz assim: eu nunca tive pai, nunca tive mãe para me orientar, nunca tive irmão, nunca tive marido, nunca tive mulher. Pois pronto, está aqui 400 e tanto livros do Chico Xavier. Quer? Começa a ler aí para você ver se não tem orientação. Você lê a primeira página e já sente logo assim: vixe, uma página, e tanta coisa que eu tenho para fazer, curar dentro de mim hoje. Olha aí, abre o livro, tem 370 páginas. Aí tem mais 400 livros de 300 e tantas páginas. É mesmo. Cada página abrindo um vazio imenso. Melhor falando, mostrando para você o vazio que tem dentro de você. Está vazio mesmo. Por quê? Porque tem um edifício, um palácio espiritual para ser construído, e você ainda está longe, nem começou. Começa a ver. Aí você enxerga. Ao invés de você ir beber, se drogar, você começa a olhar o tamanho do vazio. E estava precisando de orientação, vê a orientação. Olha, eu sempre falei do fulano de tal que é miserável. Aí descobriu que só vive pensando em compensação. Aí, vixe, aí descobriu que era avaro também. Aí entendeu por que quando um dedo aponta para frente, 3 ficam para você. Porque a gente só pode dar do que tem. A gente conhece, não, a gente reconhece. Quando a gente está vendo alguém que vê defeito em tudo, é o que tem dentro. Sai na boca o que tem dentro do coração. E nós não temos isso? Temos. Vamos ficar culpados agora, vamos chorar por isso? Não. Vamos ser caridosos para conosco mesmos e vamos arregaçar as mangas e vamos deixar a preguiça e começar a preencher o vazio que tem dentro de nós, gerado por essa avareza, por essa incompreensão. Deixarmos de perguntar por que as coisas não dão certo para mim. Por que é que não dá certo? Você já começou a fazer sua parte? Aí eu não sei por onde começar. Aqui no Espiritismo nós garantimos. Isso é garantido. Caminho e trabalho aqui não falta. Agora, todo mundo que começa essa jornada percebe que é difícil fazer o castelo. O projeto do castelo é lindo, porque o modelo, como diz o Livro dos Espíritos, o melhor modelo que Deus nos mandou foi Jesus. E tem muito espírita, e eu não gosto muito disso, muito cristão. Eu tento ir por outra linha de raciocínio. Tem muito espírita que diz assim: mas essa postura de Jesus aqui tem que ser interpretada, uma postura dele de abnegação, que seja negação total. Ele diz: eu acho que não. Eu acho que, por mais que você esteja muito distante, o que o Cristo está dizendo é que você pode ser dali para frente, porque ele continua evoluindo. Aquilo ali já tem 2000 anos, mais de 2000. Poxa, será que eu sou capaz disso? É claro que é. Se não é hoje, vai lá, abre teu projeto, vê o tamanho do vazio, ou seja, como a obra está atrasada, arregaça as mangas e vai trabalhar. Um dia perguntaram ao Divaldo se ele falava de espiritismo, se ele fomentava o egoísmo nas pessoas, porque ele dizia esse tipo de coisa. Mas como é que é egoísmo se você não se trabalha, não é caridoso com você, não vê o seu projeto, não descobre onde está seu vazio, que leva você a errar, fazer más escolhas, fazer besteira, ser insatisfeito, ser julgador, crítico, só vê problemas sem agir, achar que não é capaz, quando até um João Custódio Machado era capaz,
quando uma senhora deitada nasceu totalmente dependente, foi capaz de dizer: obrigado, Jesus? Quem é que não é capaz, por exemplo, de orar? Eu vi um senhor, uma época, ele passava, amanhã ele estava aposentado, ele passava 4 horas pela manhã orando, ele tinha as pessoas e rezava, ele levava 4 horas, e à tarde ele almoçava, dormia 4 horas da tarde, rezando de novo. Era um serviço. Ele disse: rapaz, o serviço é pesado, mas todo dia eu rezo. Não é um trabalho, não. E o que ele estava aprendendo? De paciência, de equilíbrio. Quando você vê que há até a oração, e principalmente a oração, tem um poder imenso, e que ocupa a sua mente, e que lhe ajuda, preenche seu vazio, quem é que pode dizer que não pode ajudar ninguém? E Deus é tão maravilhoso, por isso que fala dos eleitos no Evangelho, que quando você ajuda o outro, você já está automaticamente se ajudando. É impressionante, gente, é impressionante. É o famoso: ajuda-te que o céu te ajudará. Não precisa ficar pensando em compensações, o Senhor é justo, Deus é fiel, Deus está vendo. Meus amigos, olha aí ele dizendo: o Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a, por regra, dando a caridade, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não poderia se perder jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Olha aí, ó, abre, mergulha dentro de ti, abre esse projeto que tem, vê qual é o projeto, vê o que é que está faltando para começar esse projeto lindo que Deus tem para cada um de nós. Não é a música que diz: um dia todos nós seremos anjos. Abre o projeto, começa a trabalhar. Aplicai-vos aí, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Onde é que está a resposta? Dentro de cada um de nós. Onde é que está a orientação? No Evangelho. Cadê o modelo? Jesus Cristo. Quem não for cristão, a religião que você tiver aí, Buda, Krishna, procure o que é bom em cada coisa e siga. Vê tudo, como dizia Paulo, mas retende o que é bom. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Sabe, nas pequenas coisas, quando você fica hoje num mundo que o pessoal tem muita diabetes, hipertensão, problemas relacionados à má alimentação, à sedentariedade. E por que essas pessoas fazem isso? Não, porque as pessoas se movimentam por 2 caminhos: ou dor ou prazer. Ou elas querem obter a dor, ou querem evitar o prazer, diz o Anthony Robbins. Então ela acha que é prazeroso encher a barriga com qualquer coisa, e que é doloroso fazer o exercício. Então elas vão se movimentar por aí. Mas olha esse trecho, por isso que eu estou querendo aplicar. Já aplicamos ao relacionamento, aplicamos ao trabalho, aplicamos a nós mesmos. Olha aqui o trechinho: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Não tem que fazer caridade consigo mesmo, por exemplo? E vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal. Se você tiver consciência do presente, que é um corpo, que é um instrumento,
um presente de Deus, tanto que o André Luiz não se matou, mas estava no umbral como suicida, porque mal cuidou do corpo. Submetei-o, não vos, ela evitará de fazer o mal, você vai começar a cuidar. Não é para ter uma apologia ao corpo, já disse isso. Beleza material não tem quem segure, passa, companheiro. Um dia vai ter outro tipo de beleza, mas não é esse padrão de beleza social, capitalista, contemporâneo, não. Isso aí passa. No fim das contas, realmente só vai ficar a beleza de espírito, de pensamento, que é a coisa mais linda que tem uma pessoa que é feliz, que tem uma tranquilidade, um jeito de ser, uma pessoa que a gente fica perto e tem mais vontade de ficar perto, porque aquela pessoa não se afasta dela mesma, ela se assumiu como responsabilidade e luta para ser melhor do que ela mesma a cada dia, e aí ela consegue. Ela não embaça com nada, não tem conversa besta, não tem chororô, tem trabalho, tem produção, passa por dor, mas se sofre, sofre pouco, porque a dor, para quem é imperfeito, é necessária, o sofrimento é opcional. Ela começa a sofrer, ela, opa, para. E olha aí a coisa do corpo, vez por outra fazer um exercício, não é uma caridade? E quando você faz, não olha para outro. Quantas vezes você já viu um colega que ficou mais magro por causa de um problema de saúde, começou a se cuidar, e você se animou e começou a cuidar também? Se ele pode, eu posso também. Porque ninguém se ajuda só. Quando você assume seu compromisso, faz a sua parte, você nem imagina, outros vão começar a olhar e vão fazer também, porque o que é bom flui. Olha o trecho, aplique em qualquer coisa. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Cadê meu guru? Está aí, sua consciência. Por isso que tem que se instruir e amar muito, que é praticar. Não somente ela vos evitará de fazer o mal. Você começa a pensar, por exemplo, em se cuidar, já começa a evitar pensamento de não se cuidar, e acaba fazendo coisas boas. Tem muita gente assim, eu não vou mais não, porque eu começo as coisas e não termino já. Bom, existe uma lei que nós espíritas acreditamos, uma lei natural chamada lei de causa e efeito, mas não é essa que é a lei melhor? Para esse caso, existe a lei do progresso. Não adianta dizer eu sou assim, não, eu estou assim, e amanhã serei melhor do que hoje, e hoje sou melhor do que ontem. Então vamos deixar esse negócio de eu sou. Aquele que era o Cristo. Eu sou aquele, né? O verbo que se fez carne, eu sou. Mas nós estamos. E todo mundo pode, como diz o André Luiz, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo final. Não é fato? Então, concluindo, não somente a caridade evitará você de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal basta frequentemente a inércia e a negligência. Então, arregacemos as mangas sob o estandarte da caridade e vamos trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores e com isso ajudarmos o mundo a ser um mundo melhor. Muita paz. Obrigado. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve
leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,